Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso Saneago 2018. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo, claro, questões. Então vamos lá comigo, acompanhe a leitura da questão. Um usuário precisa selecionar os arquivos f2.txt e f5.txt, conforme apresentado na figura acima. Para isso, ele clica em f2.txt com o botão esquerdo do mouse e, mantendo uma tecla pressionada, clica em f5.txt. Que tecla é essa? Letra A, Shift, letra B, INS, letra C, Alt e letra D, Ctrl, CTRL. Pessoal, percebe que o desejo aqui é que ele selecione só esses dois arquivos, f2.txt e f5.txt. E percebe que esses arquivos aparecem aqui dentro do Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows, de forma intercalada. E ele não quer selecionar de f2 até f5.txt. Ele quer selecionar só esses dois, mas não quer selecionar os outros. Bem, nós vamos ver agora então na prática aqui do Windows, eu vou mostrar para vocês de forma ampliada o que significa seleção intercalada. Então quero que vocês acompanhem aí na imagem que está aparecendo na tela do computador de vocês, e nós vamos trabalhar com o que chamamos de seleção intercalada. Vem comigo acompanhando agora passo a passo aí, bem importante. Primeiro, eu vou fazer uma outra situação e depois a gente repete essa situação lá na questão. Nós vamos clicar com o botão esquerdo do mouse aqui nesse arquivo chamado aulashoje.odp. Se o usuário pressionar a tecla Shift do teclado e clicar sobre esse último arquivo chamado aulasnossashoje.odt, percebe que ele selecionou o primeiro, o último que eu cliquei e também aqueles que estava entre eles, selecionando esses três. Então quer dizer que se eu usar o Shift seleciona um intervalo, é deste arquivo até este outro arquivo e todos que estão entre eles, porque o Shift, quando clicado, quando pressionado no ato da seleção, ele auxilia a seleção de intervalos. Agora eu vou fazer uma outra situação. Vou clicar novamente no arquivo aulashoje.odp, selecionei esse arquivo. Agora eu vou pressionar a tecla Ctrl do teclado, CTRL. Pressionei o Ctrl e cliquei agora sobre o arquivo aulasnossashoje.odt. Percebe que nesse caso, quando eu pressionei o Ctrl, ele permitiu selecionar o primeiro e selecionar o último sem selecionar aquele que está entre eles. Porque se eu selecionar arquivos mantendo pressionado a tecla Ctrl, o Ctrl me permite realizar ou facilita a seleção intercalada. Quer dizer, ele seleciona um arquivo e seleciona outro e outro e outro, mas não aqueles que estão entre eles, e somente esses que eu vou clicando. E é exatamente isso que eu acabei de fazer que a questão se refere. Observa lá, a questão dizia: um usuário precisa selecionar os arquivos f2.txt e f5.txt conforme apresentado na figura, quer dizer, só esses dois, não aqueles que estão entre eles. Para isso, ele clica em F2 com o botão esquerdo do mouse, como eu fiz, e mantendo uma tecla pressionada, clica em F5. Que tecla é essa? Tecla Ctrl aqui da nossa letra D de Dinamarca. Porque se ele pressionar o Shift, aí ele selecionaria o F2, o F3, o F4 e o F5. E a imagem mostrava que ele queria selecionar apenas o F2 e o F5. Por isso, ele teve que selecionar aqui, mantendo pressionado a tecla Ctrl, que é aquela que nos permite realizar seleção intercalada. Bem interessante essa questão aí, falando sobre o Windows Explorer, mostrando como funciona esse ato de seleção de arquivos dentro do Windows. Cuida então, o Shift, ele é um auxiliar para a seleção de intervalos, e o Ctrl auxilia o que chamamos de seleção intercalada. Certo, pessoal? Era isso. Próximo vídeo vamos trazer mais questões para vocês. Se gostou desse, é importante, deixa um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber mais notificações de novas publicações de aulas. Aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos. Até a próxima.